Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal RVC Carros Clássicos. E nesse vídeo de hoje nós vamos trazer a segunda parte do vídeo retrospectiva de 1964. Agora nós vamos dar o desenrolar daquele ano fatídico, ano do contragolpe cívico-militar, e como foi o desenrolar ao longo dele. Então eu peço aos amigos que não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, de curtir, e caso não seja inscrito ainda, se inscreva. Brasil, o Regimento Sampaio, o Grupo de Artilharia 105 e o Batalhão de Caçadores de Petrópolis, que haviam se deslocado em direção a Minas, aliaram-se às forças da 4ª Região Militar e da Polícia de Minas. Se você busca por um canal que combina elementos históricos, culturais e automobilísticos, criando uma experiência única para os espectadores, você encontrou. Seja bem-vindo ao canal RVC Carros Clássicos. O mês de julho começou mal para o prestígio de Fidel Castro, porque Juanita, sua irmã, fugiu de Cuba e o denunciou como tirano. A crise no Congo se agravou, provocando a renúncia do primeiro-ministro Adula. Em Paris, o Clube de Haia aprovou o reescalonamento de 70% da dívida externa brasileira. Maria Esther Bueno ganhou pela 3ª vez o título do torneio de tênis de Wimbledon. No sábado, dia 5 de julho, a paranaense Ângela Vasconcelos era eleita Miss Brasil. Eu gostaria de dizer a vocês que a maior vantagem pessoal que eu tive nesse concurso foi ter tido a chance de passar 10 dias nessa cidade eterna. Eu digo eterna. E nas obras dos túneis da adutora do Guandu, uma carga de dinamite explodia à alta noite, matando 18 operários. A Assembleia Legislativa iniciou uma ação contra Fontinelli devido às alterações no trânsito. E o filme brasileiro Os Fuzis ganhou o prêmio especial do júri do Festival Cinematográfico de Berlim. Enchentes destruíram plantações, casas, pontes e salinas no Nordeste. O ministro Gouveia de Bulhões anunciou o fim do empréstimo compulsório em dezembro e em Washington, na Conferência da Organização dos Estados Americanos, o Brasil apoiava sanções contra Cuba. 14 chefes militares, inclusive o ministro da Guerra, vieram a público apoiar a prorrogação do mandato do presidente da República. O Congresso aprovou a nova lei de remessa de lucros. Então, senhores congressistas, aí está como a prorrogação dos mandatos dos atuais titulares da presidência e da vice-presidência. Está intimamente ligada. Brasília, o Congresso Nacional aprovou a prorrogação do mandato do presidente Castelo Branco até março de 67. Aprovou também a maioria absoluta para as eleições presidenciais, mas rejeitou o voto do analfabeto. Foi iniciada uma onda de violências raciais em diversas cidades norte-americanas, especialmente em Nova York, onde negros enfurecidos saquearam cerca de 500 casas comerciais. A Câmara Federal aprovou o Plano Nacional de Habitação. No mesmo dia em que a Organização dos Estados Americanos aprovou sanções contra o regime de Fidel Castro, o presidente Castelo Branco enviava ao Congresso mensagem instituindo o salário educação, e os Estados Unidos lançavam a nave espacial Ranger 7 para tirar fotografias da Lua a curta distância. Agustín Lara, o mais famoso compositor centro-americano, recebia em Madrid uma medalha de ouro da Câmara Municipal, em sinal de gratidão por ter divulgado pelo mundo inteiro o nome da capital espanhola,
título de uma de suas canções de maior sucesso. Madrid, Madrid, Madrid. Secretários de Agricultura dos estados reunidos em Viçosa, Minas Gerais, aprovaram sugestões para a reforma agrária a 1º de agosto. Kyriak Sopei, Miss Grécia, foi eleita Miss Universo. A mais bonita moça do mundo, em 1964. Grécia. O Senado aprovou a nova lei de remessa de lucros e o cavalo nacional leigo venceu o Grande Prêmio Brasil. A primeira colocação, emparelhados por dentro da Maria, para Leigo. Leigo avança, para passa para a ponta, livre a cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, já um corpo de vantagem para a Maria em segundo. Em terceiro, corre Panteão com vantagem, em quarto, para em quinto, Débora em sexto. Na ponta, folgando progressivamente, Leigo mantém vários corpos de vantagem para a Bombolinha em segundo, Panteão corre em terceiro, com para em quarto. Se aproxima no vencedor na ponta, Leigo com vários corpos para a Bombolinha em segundo, para em terceiro, cruza uma faixa final. Em primeiro, Leigo. Lanchas torpedeiras do Vietnã do Norte atacaram navios norte-americanos no Golfo de Tonkin. Em represália, as forças dos Estados Unidos bombardearam as bases do Vietnã comunista, afundando e danificando metade de sua frota. O Papa Paulo VI lançou a encíclica Ecclesiam Suam. Dia 11 seguia para o Amazonas o emissário do governo para apurar denúncia de que o governador Arthur Reis havia mandado cercar a Assembleia Legislativa e fechar jornais. Manaus, o governador Arthur Reis enviou carta ao presidente da Assembleia Legislativa renunciando ao cargo. Mas a renúncia acabou não valendo, porque a carta não tinha firma reconhecida. O governo lançou o Plano Trienal de Desenvolvimento e o porta-aviões Minas Gerais apareceu na Baía de Guanabara com aviões no convés, reabrindo a crise marinha aeronáutica. O governador Carlos Lacerda promulgou leis com base no ato institucional, abrindo uma crise com a Assembleia Legislativa. O presidente Castelo Branco mandou retirar os aviões do Minas Gerais, enquanto estudava o problema da aviação embarcada. Dia 21, o Conselho de Segurança Nacional aprovava a compra das concessionárias e a Bolívia rompia relações diplomáticas com Cuba. O líder petevista Doutel de Andrade lia na Câmara um manifesto subversivo enviado de Montevidéu por João Goulart. Conclamo todos os meus patrícios, todos os verdadeiros democratas, a família brasileira, enfim, para a tarefa da restauração da legalidade democrática, do poder civil e da dignidade das nossas instituições republicanas. Em Piquete, uma fábrica de munições do exército explodia, matando 7 operários. O governo uruguaio decidia advertir João Goulart por ter quebrado as normas de asilo ao enviar manifesto ao Brasil. No fim do mês, o bandido Cara de Cavalo matou o detetive Lecoq, provocando a maior caçada policial da história do Brasil. E o PTB, atemorizado com as consequências do manifesto de Jango, propôs uma trégua política ao governo federal. Crescia na Broadway o sucesso de Barbra Streisand, a intérprete de Funny Girl. No Rio, o terceiro LP dos Cariocas marcava um ponto a mais na escala da sua popularidade, revelando para o conjunto um novo sucesso. Na caçada ao bandido Cara de Cavalo, em princípios de setembro, o detetive Perpétuo de Freitas foi morto a tiros por seu colega Jorge Galante. O democrata cristão Eduardo Frei foi eleito presidente do Chile, derrotando o comunista Salvador Allende. No 7 de setembro, enquanto grande parte da cidade se concentrava na Avenida Presidente Vargas para ver as Forças Armadas em desfile, morria o deputado Santiago Dantas. O Conselho de Governo do Uruguai rompia com Cuba e o presidente Castelo Branco enviava ao Congresso mensagem propondo a compra das concessionárias. O chanceler uruguaio Alejandro Zorrilla, de San Martín, chegava ao Rio para negociações com autoridades brasileiras.
Chegava também a cantora francesa Françoise Hardy para uma temporada na televisão. A 13 de setembro, Maria Esther Bueno voltou a sagrar-se campeã do torneio de tênis de Forest Hills, derrotando na final a norte-americana Nancy Richey. Conquistando pela terceira vez o título de Forest Hills, Maria Esther Bueno ficou de posse permanente da taça do torneio. O secretário-geral das Nações Unidas, UTAN, fez pessoalmente a entrega do troféu. I have much pleasure to present this trophy to the winner, Miss Bueno. Estou bastante contente, muito obrigada. O jogo de hoje foi bem mais fácil que do ano passado. Eu joguei muito bem, acho que não podia ter jogado melhor. E, segundo me dizem, perdi somente 17 pontos no jogo todo. Recomeçou em Roma a terceira fase do Concílio Ecumênico. Para rebater críticas à China comunista, Nikita Khrushchev advertiu que a União Soviética possuía uma arma capaz de exterminar totalmente a humanidade. Leopold Senghor, presidente do Senegal, chegou ao Brasil e advogou a criação de uma comunidade luso-afro-brasileira. E num banquete a Senghor, o presidente Castelo Branco disse que o Brasil é anticolonialista. Dia 24 de setembro, nascia a menina Maria Amaro, elevando para 80 milhões o total de habitantes do Brasil. No fim do mês, uma segunda explosão voltava a matar operários na fábrica de munições do Exército em Piquete. O ex-presidente sírio Adib Shish Hakli era morto a tiros em Goiás. E o relatório da comissão Warren apontava Lee Oswald como o único matador do presidente Kennedy. No final de setembro, um sucesso autêntico da nossa música popular era revelado neste samba que acrescentou ao vocabulário nacional uma expressão feliz. Deixa que digam, que pensem, que falem, deixa isso pra lá, vem pra cá. Outubro começou com uma declaração do ministro Roberto Campos, revelando ter sido reduzida para 3% a taxa da inflação. Com 52 tiros de revólver e metralhadora, o bandido Cara de Cavalo foi morto pela polícia em Cabo Frio. Dia 7, o Congresso Nacional aprovava a compra das concessionárias e a Sunab liberava o preço da carne. Um acordo era assinado em Paris, pondo fim ao impasse nas negociações do contencioso franco-brasileiro. O artigo 7º do ato institucional caducava dia 9 e era assinada a última lista de demissões de funcionários públicos. Em São Paulo, o encarregado do IPM na Delegacia do Imposto de Renda denunciava o presidente da Câmara Federal, o deputado Ranieri Mazzilli, como envolvido em irregularidades. Moscou. A União Soviética lançou uma nave espacial tripulada por um piloto, um cientista e um médico. No dia 13, o presidente Charles de Gaulle chegava ao Rio e era recebido em triunfo pela população. O momento em que Vossa Excelência pisa o solo de meu país se reveste de um significado que transcende o intercâmbio de cortesias e interesses entre duas nações amigas. Em Brasília, de Gaulle discursou, convidando o Brasil a agir de concerto com a França para ajudar o mundo a instalar-se no processo de equilíbrio e de paz. La solennelle cérémonie à laquelle vous m'avez convié et dont je vous remercie va, je l'espère, va sans doute faire grandir au Brésil, en France et ailleurs cette conviction et cette espérance.
E atenção, atenção, Moscou! Nikita Khrushchev foi afastado dos cargos de primeiro-ministro e secretário do Partido Comunista da União Soviética. Alexei Nikolaevich Kosygin o substituiu na chefia do governo e Leonid Brezhnev foi elevado à condição de primeiro-ministro. A China comunista explodiu sua primeira bomba atômica. O Pravda acusou Khrushchev de nécio. E De Gaulle retornou a Paris. O presidente do Senado, Sr. Auro Moura Andrade, foi acusado de implicação no IPM de São Paulo. E a Assembleia Legislativa do Ceará pôs fim a uma crise com o Exército, cassando mandatos de deputados corruptos. Dia 20, o presidente Castelo Branco enviava ao Congresso o projeto de emenda constitucional para a reforma agrária. E o Brasil se classificava em terceiro lugar no basquetebol dos Jogos Olímpicos. O Congresso aprovava o projeto que extingue a UNE, e choques sangrentos com dezenas de mortos davam início ao processo de derrubada do presidente da Bolívia, Víctor Paz Estenssoro. Em entrevista coletiva, o presidente Castelo Branco atribuía aos partidos toda a responsabilidade pelo lançamento prematuro de candidaturas presidenciais, se houver consequências que possam tumultuar o quadro político. 22 de outubro. Há 35 anos atrás, a Paner iniciava suas atividades no Brasil. Hoje, a bordo de seus modernos jatos que cruzam os céus de 4 continentes, ou em suas agências espalhadas pela América do Sul, África, Europa e Oriente Médio, você estará sempre em sua própria casa. Voando pela Paner, você vai e volta brasileiro. Outubro levou para sempre 2 nomes importantes da música popular. Nos Estados Unidos desaparecia Cole Porter, e no Rio, um colapso cardíaco fulminava o compositor Antônio Maria. 5 dias depois, a Rádio Jornal do Brasil entregava seus prêmios 64 aos melhores autores da temporada, entre eles Baden e Vinícius, responsáveis pelo berimbau, a música do ano. Na madrugada de 1º de novembro, a Comissão Mista do Congresso aprovava substitutivo do PSD à emenda constitucional para a reforma agrária. Lyndon Johnson derrotava Barry Goldwater por larga margem de votos nas eleições presidenciais norte-americanas. E Víctor Paz Estenssoro era derrubado da presidência da Bolívia e substituído por René Barrientos. Um prédio de 15 andares desabava em Piracicaba, matando dezenas de pessoas. O Congresso aprovava a emenda constitucional para a reforma agrária. Dia 8, a UDN realizava a Convenção Nacional em São Paulo para homologar a candidatura de Carlos Lacerda à presidência da República e aprovar moção de apoio ao governo Castelo Branco. O Congresso aprovava a nova lei do inquilinato. E no Rio, a Secretaria de Segurança anunciava a desarticulação de um plano de assassinato do governador Carlos Lacerda. Dia 12, uma bomba terrorista explodia no cinema Bruni Flamengo, matando uma pessoa. O ministro da Justiça divulgava nota acusando Mauro Borges de armar Goiás para a contra-revolução. E o governador goiano entrou com pedido de habeas corpus no Supremo. Discursando em Vitória, o presidente Castelo Branco definiu a política brasileira de minérios. No Teatro Municipal do Rio, Elisete Cardoso repetiu o sucesso que fizeram um mês antes em São Paulo, conquistando o repertório erudito e cantando Vila Lobos sob aplausos entusiasmados do público. Caças norte-americanos eram abatidos no Vietnã. Brasília. O Supremo Tribunal Federal concedeu por unanimidade habeas corpus ao governador Mauro Borges.
Imediatamente, o presidente Castelo Branco divulgou nota respeitando a decisão do Supremo, mas acusando Mauro Borges de atividades subversivas. O Congresso Nacional aprovou o Estatuto da Terra e os belgas destroçaram rebeldes congoleses em Stanleyville para libertar reféns brancos. E atenção, atenção, Brasília! O presidente da República decretou intervenção federal em Goiás e nomeou o coronel Meira Matos para interventor. Éder Joffre mantinha o título mundial dos pesos galos, nocauteando o colombiano Bernardo Caraballo no 7º assalto. Eu pude ver no terceiro round que o Caraballo já estava começando a cansar. Ele é quem teve que tirar peso na última hora e eu estive muito bem. Eu quero enviar o meu abraço à minha querida mamãe. E novembro terminava com o lançamento da nave espacial norte-americana Mariner 4 para tirar fotografias do planeta Marte a 14 mil quilômetros de distância. Em novembro, Johnny Foster dominava todos os hit parades europeus com seu grande sucesso, Amore Scusami. Em votação, a redação final do projeto de decreto legislativo número 204/64, que aprova o ato do senhor presidente da República que determinou a intervenção federal no estado de Goiás. Os senhores deputados que aprovam queiram permanecer como estão. Aprovado. Vai à outra casa do Congresso. Dezembro começou com o referendo da Câmara à intervenção em Goiás e com a aprovação no Supremo Tribunal Federal de representação considerando inconstitucionais as leis promulgadas pelo governador Carlos Lacerda com base no ato institucional. O governador carioca afirmava que não cumpriria a decisão do Supremo e continuaria aplicando o ato institucional no estado. Dia 2, o ex-ditador argentino Juan Perón era detido no Galeão por autoridades brasileiras quando fazia escala em viagem para o Uruguai. O afastamento do ministro Roberto Campos era exigido aos gritos na televisão pelo governador Carlos Lacerda. O ministro, que falou na mesma noite pelo rádio e pela TV, lamentou a capacidade de destruição do governador carioca, explicou a política de minérios do governo e disse: O governo está procurando traçar uma política de exportação de minérios. Se Rana se enquadrar nessa política, muito bem. Mas é uma política para Rana, para Thyssen, para Antunes, para Ferrostal, para Cozigua, para quem quer que queira se estabelecer aqui, obedecendo às nossas leis, para exportar minério. A crise entre o senhor Carlos Lacerda e o governo federal amainou com uma carta do governador ao presidente da República, pedindo desculpas. Em Aracaju, o Marechal Castelo Branco reclamava maior produtividade à Petrobras. Dia 8, o ministro da Aviação explicava numa cadeia de rádio e TV a política de minérios, negando que o governo tenha a intenção de conceder privilégios a qualquer empresa. Em Tramandaí, oficiais da FAB atiravam no helicóptero da Marinha, reabrindo a crise da aviação embarcada e provocando a demissão do ministro Lavaneri Vanderlei, substituído pelo brigadeiro Márcio de Souza Melo. Em discurso na Escola de Guerra Naval, o presidente da República concitava os militares à unificação das Forças Armadas. Dia 14, no Rio, Brasil e Estados Unidos assinavam um acordo de empréstimo de 150 milhões de dólares em apoio ao Programa Brasileiro de Estabilização, Desenvolvimento Econômico e Reformas. Na Guanabara, em solenidade realizada na Assembleia Legislativa, o Marechal Castelo Branco recebeu o título de cidadão carioca, declarando na ocasião: Assim, a primeira condição de um autêntico nacionalismo está na verificação objetiva dos meios e instrumentos necessários para tornar a nação economicamente independente. Isso
É o que está fazendo o governo da Revolução. O Santos sagrava-se tetracampeão da Taça Brasil com uma goleada e um empate frente ao Flamengo. O Fluminense ganhava melhor de 4 pontos com o Bangu e levantava o campeonato carioca de futebol. E o goleiro Castilho não escondia o seu contentamento logo após a vitória. Nós agradecemos ao seu time que tão bem nos dirigiu, aos diretores que tão bem nos acompanharam, que tão bem nos incentivaram, e ao presidente que tudo fez para que nós conquistássemos o título. Natal, vésperas de Ano Novo. Os políticos guardam as armas, o mundo faz uma pausa em suas lutas, as crises entram em trégua, para, num momento, todos se inclinarem em contrição perante o Criador de todas as coisas. 1964 terminou em paz, e 1965 está nascendo com a graça de Deus. Na liderança, no tempo e no espaço, a PANER se associa aos votos de um festivo 1965, ano do 4º centenário do Rio de Janeiro, na esperança de que os dias vindouros sejam plenos de acontecimentos felizes. Este foi um retrato de 1964 em música e informação, apresentado pela Rádio Jornal do Brasil numa cortesia da PANER. Resumimos para você, ouvinte, o que de mais importante ocorreu no ano.